Como seria um fluxo de um trabalho, de uma pesquisa em genética de populações? Primeiro, a gente tem que estabelecer o nosso projeto de pesquisa. E aí, quando a gente estabelece o nosso projeto de pesquisa, tem uma coisa que tem que ficar muito clara, que vai nortear toda a sua estratégia de ação, que é a pergunta biológica que você quer responder. Qual é a pergunta biológica que você responderá? Quais são os objetivos da sua pesquisa? Por que, Natácia? Uai, porque tudo que você vai fazer, absolutamente tudo, vai ser norteado com essas perguntas. Todas as suas escolhas, a sua amostragem, a sua genotipagem, o número de marcadores, a gente vai escolher para responder essas perguntas. Então, esse é o primeiro passo. Aí, você tem que estudar o seu modelo biológico. Isso aqui quase ninguém fala. Estudar o modelo biológico. Como assim? Vai pesquisar referencial teórico, isso demanda tempo. Você precisa saber da ecologia para você fazer boas perguntas, para você estabelecer boas hipóteses de trabalho. Onde ocorre essa espécie? Tem predominância em determinado lugar? Se você está trabalhando, por exemplo, na área médica, aonde você vai coletar as suas amostras? Em qual lugar você pretende fazer isso? Quantos indivíduos você vai amostrar? Esse trabalho já passou pelo comitê de ética? Como que você vai alocar o tempo disso tudo aqui? Então, essa parte de estudar o modelo biológico, ela demanda tempo. A gente pensa que não, mas demanda tempo e ela é fundamental para você ter domínio nas interpretações de genética de populações. Depois disso, a gente vem para a parte de amostragem. Essa parte de amostragem é muito negligenciada. Algumas vezes você pode chegar no laboratório e já ter esse tipo de amostra lá para você. E aí fica muito mais tranquilo quando as coletas já foram feitas. Quando as coletas não foram feitas, você vai ter que ir para atividade de campo. Se for poucas populações que você estuda, vai ser mais rápido. Se você tiver recurso financeiro, vai ser mais rápido. Se você fizer uma pesquisa, como eu fiz no meu doutorado, que abrangia quase todo o Brasil, e que eu não tinha pessoas para ir para campo comigo, basicamente fomos eu e minha amiga Dora, uma colombiana, vagando pelo Brasil, que tinha que contratar motorista. A logística é um pouco mais complexa, vai demorar mais. Então, perceba quantas coisas, quantos elementos a gente tem aqui que a gente pode inserir como variável temporal para a gente conseguir fazer essa logística do tempo nas pesquisas em genética de populações. Se você vai trabalhar, então, com paciente, você precisa de um termo de consentimento. Você precisa que ele vá, que ele assine, você precisa de um determinado N. Eu digo isso porque eu tenho uma aluna da farmácia que ela trabalha com genotipagem de grupos sanguíneos e aí ela teve que sair buscando essas populações nos bancos de sangue do sul do país. Então, assim, foi difícil para ela conseguir coletar e ter um número e processar essas amostras. Isso aqui tomou tempo, entendeu? Teve que viajar, enfim. Então, planeje isso certinho. Depois vem uma parte que as pessoas acham que é só isso que você vai fazer. Só isso. Inclusive, colaboradores. Laboratório. Nessa parte aqui, você tem que extrair DNA, verificar se esse DNA está adequado, porque às vezes a gente extrai e o DNA não extrai, você está trabalhando com população que é muito difícil. Por exemplo, quem trabalha com amostras de fezes, é muito complicado extrair o DNA, muito complicado mesmo. Tem que repetir, tem que fazer novamente, tem que otimizar o protocolo de extração. Quem trabalha com algumas espécies de plantas tem muito composto bioquímico também, tem que otimizar, tem que verificar como que essa extração foi feita, aí assim por diante, tá? Dependendo do jeito, a pessoa tem que trabalhar com cultura para conseguir uma quantidade de DNA legal para fazer as suas extrações, enfim. Então, a extração de DNA, depois você tem que selecionar o seu marcador. Nessa seleção de marcador, você tem que padronizar, você tem que pedir esse marcador de algum local para chegar no lab, se não foi feito, tem que sintetizar. Padronizou, tem que genotipar. Olha quantas coisas estão envolvidas. A parte de laboratório é um core muito pesado. E a gente pensa, não, quando eu fizer isso daqui, eu dou um jeito de resolver isso aqui, ó. Que a gente acha que o core da pesquisa é isso aqui, o laboratório. Não é. Isso aqui é como você obtém os seus dados. O core do seu trabalho, o core da sua transformação enquanto pesquisador, do seu aperfeiçoamento é aqui, ó. É nas análises estatísticas e nas interpretações dos seus dados genético-populacionais. É aqui que você se torna realmente, não é que se torna, mas que você fecha você enquanto pesquisador. Por quê?
porque aqui você vai responder suas perguntas, você vai interpretar suas perguntas, você vai realmente investigar. É onde você desenvolve o seu cunho investigativo. E a gente acha que vai demandar mais tempo aqui e acaba enrolando, entre aspas, tá, gente? Porque eu entendo que tem que ter dinheiro, que tem que ter apoio, que tem que ter orientador, disposição, blá, 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 aquele tanto de coisa que a gente conversa sempre. Só que às vezes a gente fica 2, 3, 4 anos aqui e quer resolver essas duas partes de análises estatísticas e interpretações em 2 meses, em 1 mês, tá? Em 1 semana. Escrever em 1 semana. Quantas pessoas já não escreveram em 1 semana? Eu sei. Eu conheço várias. Sentou e escreveu o TCC em 1 semana. Tudo bem. Sentou e escreveu o mestrado em 1 semana. Tudo bem. O doutorado talvez já não dê muito certo. E o custo também de fazer dessa forma, né? É um momento tão único na sua vida e é tão legal você ir para ele com aquela sensação de que, cara, eu cumpri o que tinha que ser feito, eu fiz tudo certinho, eu tenho domínio e autonomia para responder as coisas que estiverem aqui e que forem levantadas nesse momento de avaliação da minha pesquisa. Então, essa parte demanda muito tempo. Por quê? Quais análises você vai fazer para responder as suas perguntas biológicas aqui? Quanto tempo cada análise demora? Você sabe fazer essas análises? Você tem os modelos de input? Você já pensou em quais programas você vai fazer? Então, vai colocando tudo isso como elemento para você pensar nessa metrificação do tempo, tá? E a interpretação? Você sabe interpretar os resultados estatísticos disso aqui? E biologicamente falando, você sabe como é que esses resultados se dão? Você já tem o seu referencial bibliográfico? A gente conversou muito aqui no canal sobre referencial bibliográfico ontem. Dê uma olhadinha aí, dê uma olhadinha no Entenda Genética, que tem muita coisa bacana sobre isso. Depois a gente vem para a escrita, e a escrita ela é simplesmente a coroação desse domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos e um produto final, seja sua monografia, seu TCC, sua especialização, mestrado, doutorado, capítulo, artigo, enfim, o que quer que seja. Então, esse aqui é um fluxo que a gente tem normalmente e, obviamente, eu reduzi muito aqui cada elemento, mas para você pegar, então, colocar no papel quanto tempo você acredita que você vai levar para cada uma dessas coisas aqui, soma esse tempo, vê quanto tempo você tem disponível para você fazer as suas coisas, tá? E a partir disso, você consegue, então, saber se você vai aceitar uma colaboração, se você vai finalizar uma colaboração, se você vai ajudar o fulaninho e tudo mais, beleza? Super tranquilo, né? Então, gente, quando você faz isso, você tem tempo para planejar. E se você tem tempo para planejar, você tem como escolher. É escolha, gente. Não é que tem um caminho que é certo ou errado. O certo é você ter o seu domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos. Como você vai fazer isso? Aí é particular de cada um, mas você sabe aqui os elementos, especialmente os aspectos para você responder isso com lógica, para você responder isso com fatos e argumentos que realmente façam sentido, norteados por um fluxo do que a gente espera que ocorra dentro de uma pesquisa de genética de populações. Então, a partir de agora, você vai ter um embasamento para a tomada de decisão, se você quer manter multitask, se você quer ser o faz tudo, e vai poder estabelecer os limites necessários e os horários destinados para parcerias que não atrapalhem o seu desempenho, que não atrapalhem o seu domínio nas análises.